nós estamos entrevistando o ministro Costa Couto, Ronaldo Costa Couto, ex-ministro da Casa Civil. Ministro, o senhor era hoje, quer dizer, era na época do governo Sarney, o que era a Dilma para o governo Lula, né? Então, é claro que o senhor tinha uma noção muito grande dessa administração, né? De como funcionava a máquina do governo, que, passados esse tempo, 20 anos quase ou mais, não mudou muita coisa. O subdesenvolvimento é algo implacável, né? Agora nós chamamos o país de nação emergente, né? Mas o Brasil é um país muito pobre, com muitas dificuldades, né? Com potencial enorme. O que nós temos de fazer é mobilizar esse potencial e construir aqui uma nação desenvolvida e democrática. Sonho de Juscelino. Sonho de vida inteira. Juscelino viveu e morreu por esse sonho. É curioso, naquele tempo, né, nós tivemos desafios enormes, a década de 80 foi uma década muito difícil, e no governo Sarney nós tivemos algo excepcional, né, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, um suprapoder, e governar com o suprapoder funcionando é muito complicado, Francisco, mas a trancos e barrancos, o propósito fundamental, o objetivo central, aquilo que norteou todo o sonho e ação de Tancredo, aconteceu no quinquênio Sarney. A democracia chegou e a democracia foi consolidada. Está aí, felizmente, forte e sadia. Agora, Juscelino era uma figura tão carismática, era um imã de simpatia, que levava pessoas a se manifestarem sobre ele de maneira que chega a arrepiar. Vou citar aqui algumas frases de pessoas conhecidas, né? JK é o poeta da obra pública. Guimarães Rosa, Francisco. Mineiro, como Juscelino. Mineiro e grande escritor, né? Um gigante da literatura, né? A marca mais forte de sua grandeza foi a imaginação. Era corajoso e, ao mesmo tempo, humilde. Carlos Lacerda, maior adversário. Os homens de visão do Brasil... Perdão. O homem de visão do Brasil, uma das personagens políticas mais ricas dos últimos tempos. Um homem que fez coisas impressionantes. The New York Times. E sobre a morte dele, veja que coisa impressionante. É mesmo insofismável que houve o acidente. Mas aí há um paradoxo. Os indícios de que houve um crime são maiores que as provas. Carlos Heitor Coni, o grande Carlos Coni, meu amigo querido, um amigo do Brasil, né? E uma frase fantástica que é de arrepiar, do pai de Juscelino, João César de Oliveira, um grande trabalhador, mas também um grande boêmio, um homem que amava a vida. Grande parte das características de Juscelino a gente nota que vem do pai, aquela alegria exuberante, né? Essa frase é de arrepiar porque ela foi pronunciada no dia do nascimento de Kubitschek, que foi em 12 de setembro de 1902, em Diamantina. 12 de setembro de 1902. O pai gritou o seguinte, em plena Serra do Espinhaço, em companhia de alguns outros cavaleiros: nasceu Juscelino Kubitschek de Oliveira, futuro presidente do Brasil. Muito bem. Profética, né? Profética, e Juscelino acreditou nisso. Olha, o Juscelino também, ele era um homem democrata, ele conseguia, através da negociação política, né? Ele nunca foi homem de ameaçar, de fechar congresso, até de insinuar, como muitos presidentes fazem em momentos difíceis. Nunca ameaçou chamar o exército, né, ou as forças de segurança para reprimir, nem nada. Bom, e apesar disso, né, de toda essa democracia e do espírito público do Juscelino, ele foi um homem também muito combatido, inclusive pela imprensa, né, a chamada grande imprensa daquela época, que hoje a gente chama de mídia.
A construção de Brasília só foi possível, a meu ver, eu tinha pouco tempo, né, de idade naquela época, era imaturo, mas eu hoje, no distanciamento, eu acho o seguinte: outro homem dificilmente conseguiria enfrentar toda aquela pressão midiática, né, e setores conservadores que quase que travam o governo. Foi uma guerra, né? Foi uma guerra. O Juscelino concluiu que a capital tinha que ser transferida, a meu ver, quando era constituinte em 46, tanto que ele tentou inserir um comando na Constituição de 46, criando a capital, a nova capital, adivinha onde? Minas, Triângulo Mineiro. Não conseguiu, perdeu para os goianos, mas o comando está lá. A nova capital será edificada no Planalto Central, ou seja, Brasília hoje. Brasília foi uma guerra, e foi uma paixão de JK. O JK se envolveu tanto com a construção de Brasília que passou a chamá-la de sua terceira filha. Márcia, Maria Estela e Brasília. Daí que eu tenho um livro. Pois é, esse livro também que é interessante, que foi até objeto de uma série, né, um seriado da TV Globo. O título é Brasília Kubitschek de Oliveira. Brasília Kubitschek de Oliveira. É a biografia de Brasília em torno do próprio Juscelino. Esse livro, que é de 2002, já está na 6ª edição, né? Ele inspirou a minissérie JK da TV Globo, né? Uma minissérie da Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, na qual contribuí, né? Tanto como escritor, como no argumento, né? Foi roteirista. Eu fui, graças à generosidade da Maria Adelaide e do Alcides, né? Eu pude ajudá-los na elaboração do texto, né? Até porque só eu era mineiro entre os três. E tem algumas coisas relacionadas à cultura mineira que são muito difíceis de transmitir, não sendo mineiro. São coisas muito típicas, muito próprias de Minas Gerais. Então, a fase do Juscelino mineiro, né, é uma fase que eu acho que exige presença mineira. Muito bem. Ministro, o senhor, é claro que é um biógrafo, né, um escritor preocupado mais hoje com a literatura, mas não lhe falta, né, perspicácia, né, para a análise política também, como todas as pessoas que somos animais políticos, né, tem a política dentro da gente, ainda que não queiramos. Então, e a gente vê hoje também um certo abuso da imprensa em relação ao atual governo, né? O atual governo que hoje, por exemplo, já está indo falar com a presidenta da República, o que seria o 8º ministro a ser derrubado, né? Eu vejo aqui, a minha preocupação é que a instabilidade ou a desestabilização, ela não serve nem à democracia, nem à própria oposição, porque ninguém sabe o que é que vem daí, né? Porque um 8º, vamos supor que seja o 8º ministro, daqui a pouco será o 9º, e vai chegar até quando? Claro que vai chegar na presidente. Claro que é essa a minha opinião, pessoal. Mas eu, como sou repórter, eu não tenho a visão que o senhor tem, nem a experiência que o senhor teve, né, ao longo da vida. O ministro também foi governador do Distrito Federal, foi ministro do Interior. Então, é um homem muito entrosado e é um homem que tem muitas informações e, sobretudo, análise política. Essa, ministro, que eu estava querendo arrancar do senhor, é a análise da situação desse país, né, que teima em sobreviver como um grande país, agora com a presença muito marcante no cenário internacional. Eu acho que uma presidente tão qualificada como Dilma Rousseff merece ter o ministério do melhor nível possível. No momento, eu tenho que ser franco, eu acho que há ministérios demais. 39 ministérios, é quase impossível coordenar isso. Fico pensando no esforço que a presidente faz. Ela deve estar trabalhando 3 horários, inclusive fins de semana, porque aquela cadeira ali
É uma cadeira que envolve responsabilidade e uma série interminável de assuntos inadiáveis. Eu acho que deve haver um enxugamento mesmo, já se fala um pouco nisso, né? Há excesso de ministérios, e há que ter extremo cuidado na seleção de ministros e equipes e dos vários escalões para que as denúncias que venham a acontecer não tenham fundamento. Porque quando tem fundamento, não há opção para presidente ou para qualquer outro homem público de bem, ou qualquer homem público de bem. Ou seja, comprovada a denúncia, verificando-se que ela tem fundamento, não há alternativa. Há que se descartar, porque é incompatível, mal feito, para usar uma palavra da moda, e exercício de função pública. É uma velha história, aquela história, né, da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem de parecer honesta. Eu acho que ministros e homens públicos, de modo geral, estão nessa condição, nessa situação. Felizmente, nós estamos já no final do primeiro ano da presidente Dilma, jamais li ou ouvi uma palavra contra ela. O Juscelino também viveu muito isso, né? Ele viveu sob pressão, acusavam o Juscelino de corrupto, né? Ainda que não tivesse prova, mas dava-se um jeito de arrumar uma prova para o Juscelino. E o governo dele, eu volto a insistir, eu tinha 10 anos de idade, eu acho que nem isso, mas eu estudei muito e li muito, e inclusive os anais do Congresso, né? Algumas depoimentos pessoais, como do ex-deputado Neiva Moreira, que ele me conta, disse assim: Leite, é uma loucura como aquele Congresso era na construção de Brasília. Todo dia ia um deputado falar, a UDN escalava um deputado para falar, disse: olha, a temperatura lá no deserto está 40 graus, mas a umidade do ar está 10 graus. Olha, Brasília está com 17 graus de umidade do ar hoje. Quer dizer, todo dia, quando não tinha argumentos, né, apelava até para a geografia e para a situação climática, né? Não, havia má vontade com Brasília. No início, poucos acreditavam em Brasília, né? O próprio presidente Juscelino, há uma historinha atribuída a ele, não sei se procede, ele disse: no início eu mesmo duvidava, mas eu fui convencendo tanta gente que acabei convencido de que Brasília era possível, né? Além do mais, forças poderosas, né, principalmente no Rio de Janeiro, se opunham à transferência, né? A perda da condição de capital, né, significava perda de status, perda de renda. Quer dizer, uma perda brutal, uma perda enorme. Muitos interesses contrariados, né? Exatamente. E essa decisão de trazer a capital para o interior é uma decisão de alto risco, né? Podia dar certo, podia dar errado. Felizmente, ela foi comandada, né, a construção de Brasília e toda a idealização de Brasília, por um visionário. Juscelino parecia ser capaz, em alguns aspectos, de adivinhar o futuro. Se você pega a biografia dele, como eu disse, você já vai ver em 46 ele lutando pela ocupação do interior brasileiro, a que chamava de o maior deserto fértil do mundo. A realidade de hoje, inclusive do agrobusiness, confirma isso. Quer dizer, o que seria do Brasil de hoje sem a soja do Cerrado, sem a pecuária do Cerrado, sem o café do Cerrado? O que seria do Brasil hoje sem Brasília, sem a interiorização? O que seria do Brasil hoje? Seria um país, pelo menos, capenga, porque só tinha o litoral, a população ficava só no litoral, basicamente, não era? Pois é, mas o que aconteceria com essa população de quase 200 milhões de habitantes espremida no litoral brasileiro? Quer dizer, a salvação do Brasil foi a interiorização do desenvolvimento, a integração, a diversificação econômica, as transformações estruturais profundas que começaram com o governo Kubitschek. Sem isso, eu nem sou capaz de imaginar o que seria o Brasil hoje, preso ao litoral. Mas posso dizer, sem leviandade, seria um país trágico. Na verdade, se a gente se
distanciar no tempo, vai verificar que Brasília realmente, apesar de todos os problemas, né, todos os defeitos que a cidade tem, hoje nós estamos com dificuldades enormes, né, de engarrafamento, né, nessa cidade que todos achavam que não ia ter esse problema. E também outras coisas, a discriminação muito grande, né? As populações mais pobres todas vivendo fora da cidade. De qualquer maneira, Brasília realmente ela representou um ponto, um divisor de águas na história brasileira, né? Eu não sou historiador, mas quero ser um pequeno observador e sinto isso. Agora, outra coisa também importante, outro detalhe, outro lado, outra característica do Juscelino, que ele era o homem de obra, né? Era o executivo na sua completitude, na sua, digamos assim, em todos os seus aspectos, todos eles, o Juscelino ele era mais executivo do que parlamentar, do que político. Então me disseram, não sei se isso é verdade, eu queria comprovar aqui com o senhor, que ele, ao construir Brasília, alguém falou para ele, disse assim, olha, mas isso aqui é muito grande, vamos inaugurar só essa asa sul aqui, porque depois a gente inaugura a asa norte. Ele disse, não, senhor, vai ter que inaugurar tudo, porque senão Brasília vai ficar só a asa sul. É verdade isso? Ele temia pelo que pudesse acontecer à cidade depois do governo dele. Ele temia, inclusive, o chamado movimento retornista, que queria que a capital voltasse para o Rio de Janeiro. E há uma frase de que Juscelino muito se orgulhava e que ele repetia muito, jamais deixei de concluir uma obra. Ele, que não fez só Brasília também, né? Fez essas estradas todas, né? Fez várias hidrelétricas e, de uma certa maneira, completou, né? Ele complementou a obra do Getúlio, né? Que tornou o país um Brasil, quer dizer, o Brasil um país industrial. Sem as políticas, sobretudo ligadas à infraestrutura, iniciadas no governo Vargas, Juscelino não teria feito o governo brilhante que fez. Podia fazer um governo brilhante, mas não tão brilhante, não tão exuberante. Os governos aí, na verdade, são governos que se completam. E Juscelino era um grande admirador de Getúlio. E hoje se sabe, o livro também mostra isso, não sei se é uma revelação, Juscelino era o candidato de Vargas à própria sucessão. Vargas encarregou Tancredo Neves de comunicar isso a Juscelino. Aliás, o livro trata de Tancredo Neves, trata de Getúlio Vargas, trata de Niemeyer. O senhor também foi também um dos autores das maiores biografias aqui do Tancredo, né? Tancredo, eu posso dizer com orgulho, né? É minha principal referência política. Tancredo escolheu-me para integrar... A Casa Civil, não é isso? Não, antes em Minas, né, na Secretaria de Planejamento, para construção da transição para a democracia. Aquele trabalho, Tancredo governador, né? Eu era seu secretário de Planejamento, companheiro de viagens, confidente, né? Parceiro de sonhos. Apesar da diferença de idade, né, que era grande, né? Ou talvez por isso, né? Talvez por isso. Então, mas Tancredo morreu menino. Tancredo morreu com 75 anos, com alma jovem. Tancredo era muito jovial. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha, à época, 41, 42 anos. Né? E aquela construção, né? aquela construção daquela ponte entre o final da ditadura e o começo da democracia, da democratização, é a obra de engenharia política talvez mais importante da história brasileira, porque permitiu ao Brasil deixar um regime de exceção e reencontrar a democracia pacificamente, sem derramar sangue, e mais, garantindo a estabilidade da democracia. Foi uma democracia consertada habilmente por Tancredo e outros gigantes da política, por exemplo, me lembro aqui de Ulisses Guimarães e vários outros gigantes, né? Isso foi fundamental, essa passagem pacífica. Foi feita, aliás, com os militares e não contra os militares. Daí, talvez, a estabilidade. E no governo Sarney, nos 5 anos do governo Sarney, quem quiser, diga o que quiser, mas não poderá negar o seguinte: foram 5 anos de compromisso diário com a democracia. Ninguém pode negar isso. Do primeiro ao último dia. Democracia o tempo todo. Foi um porre de democracia.
inclusive com a Constituinte, funcionando quase 2 anos, e livremente erigindo os pilares, né, do grande acordo social e político brasileiro. Nós entrevistamos assim o ex-ministro da Casa Civil do governo Sarney, historiador, escritor, biógrafo de vários presidentes e até de empresários, o Dr. Ronaldo Costa Couto, a quem agradecemos. Pois é, o livro, que é a biografia concisa de JK e documentação importante sobre ele, sai pelo Senado e Câmara, né, estará disponível a partir de 13 de dezembro próximo. Foi um prazer falar com você, Francisco, porque eu admiro o seu trabalho há muito tempo. Muito obrigado. Então, assim terminamos esta entrevista do blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, Canal 8.